Oi, gente, boa noite. Mais uma live do Portal Mi começando. Vão chegando, fiquem à vontade. Hoje o tema é um tema muito interessante. Acho que interessa muita gente aqui no Japão, né? Que na verdade a gente sempre que coloca um tema aqui é pensando nas questões que chegam, né? E a nossa escolha foi sobre saúde mental. Muitas pessoas, quando começam a sofrer aqui no Japão, pensam em voltar para o Brasil para se tratar, né? Seja por depressão, por ansiedade, bipolaridade, né? Alguma coisa entendida como um sofrimento mais intenso, né? Muita gente fica nesse dilema. E aí, eu vou me tratar aqui no Japão, não está resolvendo, volto para o Brasil. O que o Brasil teria para oferecer de diferente, né? Então, esse é o nosso tema hoje. É, Tem bastante gente, né? Então, creio que seja um tema que remeta a muitas pessoas, a muitas situações. Espero que vocês possam aqui colocar, né? Mandar mensagens, curtir, mandar o link para os amigos também, né? Porque pode ter gente que pode se interessar, pode ser importante essa discussão. E como sempre, a ideia é que a gente possa trocar aqui, fazer um bate-papo mesmo. Então, que vocês possam enviar as suas experiências, né? Possam falar um pouquinho também do que vocês passam aqui. Bom, deixa só. Eu estou gravando aqui a live, eu vou acompanhando as mensagens pelo computador, então só um minutinho aqui para eu ajeitar as coisas, para não perder nada do que vocês forem falando, né? Só um minutinho aqui. Enquanto isso, vocês, por favor, chamem as pessoas aí para participar. Não sei se todo mundo me conhece, eu sou Karine Sayurigoto, eu sou psicanalista, sou formada em psicologia, tenho mestrado em saúde mental, trabalhei durante muito tempo no Brasil com saúde mental, em serviços públicos, tanto em casos leves, moderados, como em casos graves. Tive uma atuação, né, desde o final da faculdade em equipamentos de saúde público destinados a pessoas em sofrimento intenso. Então, enfim, só para dizer um pouco aqui que a experiência passa em todos os sentidos do sofrimento psíquico e que é uma experiência bem aprofundada e de bastante tempo, né? Eu estou aqui no Japão faz 2 anos e eu atendo pelo Amai Institute, que vocês podem procurar nas redes sociais, tem site, tem no Facebook, tem no Instagram, e a gente sempre está colocando conteúdo relacionado à saúde mental. Quero agradecer o Portal Mi, que sempre é aberto para os temas que a gente propõe, mesmo que sejam temas um pouco polêmicos. Agradecer a oportunidade e agradecer também por fazer esse papel importante para a comunidade brasileira aqui no Japão, né? Bom, aqui eu não achou. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo para acompanhar? Eu sou formada no Brasil pela Unesp Campus Assis. Alguém me perguntou aqui, a Beth. Sou sim, Beth, Brasil. Aqui no Japão, eu estou vinculada a 2 instituições. Uma delas é a Sociedade Japonesa de Psiquiatria Transcultural e o Open Dialogue Network Japan, que é uma rede de pessoas que se interessam e que trabalham com Open Dialogue, que é uma proposta finlandesa de cuidados em saúde mental, uma proposta uma das que no mundo tem tido melhores resultados, digamos assim, né? Mas vamos lá, eu vou começar a falar, para a gente falar um pouquinho de saúde mental e se, né, fico no Japão, volto para o Brasil, eu quero começar falando sobre a questão do sistema de saúde, né, porque a gente tem diferenças de Brasil e Japão. A gente poderia dizer basicamente que o Japão, bom, quem está aqui deve conhecer, né, a gente paga um imposto do Shakai Hoken, que cobre uma parte da saúde, e quando a gente vai ao médico, a gente paga 30% do valor total da consulta. 70% é subsidiado pelo governo, né? Isso quer dizer que o sistema de saúde aqui do Japão, eles são clínicas particulares que têm autonomia e que são vinculadas ao governo, né, para receberem esse subsídio.
O subsídio ele não é só também na consulta, é nos exames e nas medicações. Então, agora isso é importante de entender, porque diferente do Brasil, o Brasil tem um sistema único de saúde, que é um sistema totalmente público. E não é que são clínicas particulares vinculadas ao governo com autonomia, né? É uma rede de serviços em saúde, inclusive em saúde mental, que tem propostas de Estado. Então, as propostas são políticas públicas construídas ao longo do tempo, com muita reflexão, com muita pesquisa científica, com muita averiguação de como que o sistema caminha, que melhorias ele pode ter, enfim, é algo muito complexo, né? Então, a primeira diferença que a gente poderia citar para poder começar a entender o que é saúde mental no Brasil e no Japão seria essa proposta do que é o sistema de saúde, né? Então, enquanto no Japão a gente tem as clínicas particulares que fazem como acham que devem fazer, né? Cada médico responsável organiza a sua clínica, né, com enfermeiros e da forma como acha que é melhor. No Brasil, a gente tem também, claro, as clínicas particulares, mas a gente tem muito do serviço público, né? Então, esse serviço público ele não funciona como acham que deve funcionar, né? Ele segue leis, segue portarias e segue políticas públicas. Então, essa é a primeira diferença. Enquanto aqui no Japão a gente está constituído o serviço de saúde e saúde mental por clínicas avulsas, digamos assim, né? Essas clínicas não estão integradas entre si e não há uma rede, né? Agora, no Brasil, a gente tem uma rede, então a gente tem pensado o que é cada território, que serviços vão compor, como que se faz a articulação entre os serviços. Por exemplo, eu posso ter uma UBS, posso ter um CAPES, posso ter um CRAS, que é um serviço da assistência social, um CREAS, que é um outro serviço da assistência social, um hospital, e todos eles se conversam entre si e cada um segue a política pública do seu setor, né? Então, há uma integração, ou pelo menos deve haver, né? Claro que há particularidades de territórios, particularidades de bairros e cidades, mas, enfim, essa é a primeira diferença. Então, aqui no Japão, as pessoas quando não estão bem, né, estão se sentindo deprimidas ou tiverem uma crise do pânico, se sentem muito angustiadas, elas recorrem às clínicas psiquiátricas, algumas delas, algumas poucas, né, têm tradutor, mas muitas vezes as pessoas vão lá e o médico só fala japonês, né? Então, se a pessoa não souber japonês, ela pode contratar um tsuyako e ela vai contar um pouco brevemente do que ela está passando, o que ela sente, né? Que sintomas ela apresenta, se ela consegue dormir, se não consegue, se tem ânimo para sair de casa, como que é o trabalho, etc. Via de regra, a intervenção que se propõe aqui no Japão é uma intervenção medicamentosa. Então, essa psiquiatria, né, que coleta os sintomas que a pessoa está passando e, de acordo com esses sintomas, dá um diagnóstico e uma medicação. Então, é basicamente isso que a gente tem aqui no Japão. Se o caso é um caso muito grave, ou se o caso evolui para algo mais grave, a pessoa precisa de um acompanhamento mais intenso, o que tem são hospitais psiquiátricos, né? As internações, via de regra, são curtas e a pessoa fica esse período internada. Depois que ela sai da internação, né, ela vai pagar a sua conta, continua sendo com subsídio de 70% do governo e 30% da pessoa que está em tratamento. Nas clínicas, a proposta continua sendo a mesma, né? É uma proposta medicamentosa, onde as medicações podem ser intensificadas, já que o sujeito que vai internado está passando por um sofrimento mais intenso. E pode haver algumas atividades, como, por exemplo, as mais comuns, né? A pessoa pode ter um acompanhamento de terapia ocupacional, ela pode ter mais consultas com o médico, ela pode ter algum tipo de oficina. Em alguns lugares pode ser que haja psicólogo, mas não é tão comum como no Brasil, né? No Brasil, todo hospital psiquiátrico tem um psicólogo, tem um terapeuta ocupacional, tem uma equipe mínima com assistente social, enfermeiros e tal. Aqui no Japão
Não muda muito o hospital psiquiátrico, talvez o hospital psiquiátrico seja parecido no mundo inteiro, mas aqui nem todo lugar tem o psicólogo, não é uma profissão obrigatória dentro do hospital psiquiátrico. Uma coisa importante que vocês precisam saber é que o Japão, ele teve na década de 90, considerado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, os seus hospitais como lugares insalubres. Assim como no Brasil, os hospitais psiquiátricos do Japão eram depósitos de pessoas, né? Então, não se tinha uma proposta terapêutica. Mônica, sou psicóloga, psicanalista, mestre em saúde mental pela Unesp. Não se tinha uma proposta terapêutica, as pessoas simplesmente eram internadas, né, e ficavam jogadas lá, não se tinha muito cuidado, a medicação também era dada para que o sujeito não desse muito problema, para que ficasse calmo. E aí na década de 90, no mesmo momento que o Brasil também, ele passa por essa intervenção da Organização Mundial da Saúde, o Japão ele é considerado que o seu modelo de atenção ao sofrimento psíquico grave não é um modelo que trate, não é um modelo adequado. E aí por isso, depois o Japão precisou readequar o seu modelo de assistência em saúde mental. Então, os hospitais eles passam a ser reorganizados, melhora a hotelaria, né? Tem que ter uma equipe mínima e etc. Mas é importante que vocês saibam disso. Antes disso, no começo do século passado, era muito comum também que as pessoas com sofrimento intenso, que estivessem numa situação consideradas como loucura, fossem presas dentro de casa pela própria família. Existiam quartinhos, assim, como celas mesmo, que as próprias famílias prendiam as pessoas, né, e não deixavam que houvesse a convivência social. Isso é um pouco da história, uma história triste do Japão com relação às pessoas que passavam por sofrimento psíquico. Ainda hoje no Japão existem vários moradores de hospitais psiquiátricos, pessoas que entraram no hospital muito novas, como crianças, inclusive, né? Que foram abandonadas pelas famílias e passaram a vida inteira morando dentro de um hospital. E hoje chegam na idade, estão idosos, né? E não tem para onde ir. Então, essa é uma realidade também que é muito parecida com a do Brasil, mas diferente do Brasil, que então resolveu readequar totalmente o seu modelo de saúde mental para casos graves, né? Abolindo os hospitais psiquiátricos e oferecendo um tratamento comunitário no lugar deles, né? Então, vários CAPs, que são centros de atenção psicossociais, que fazem o acompanhamento do sofrimento psíquico intenso, mesmo em casos que precisam de um acompanhamento noturno, por exemplo. Apareceram no Brasil para reorganizar essa assistência. Aqui no Japão isso não acontece. Bom, vamos lá. Então, uma outra distinção. O Brasil, ele pode, por essa peculiaridade de como ele entende a saúde mental e de onde ele teve influência, que foi principalmente da Itália, o Brasil oferece outras estratégias dentro da saúde mental. Claro que pode ser que você vá procurar por saúde mental no Brasil e se depare justamente com um modelo muito parecido com esse japonês, né? Que é o da clínica e da medicação. Se você procurar por uma clínica particular no Brasil, é muito provável que o atendimento será muito parecido. Claro, com a diferença de que o médico no Brasil vai falar português, assim como você, né? E você vai conseguir explicar melhor o que é que você passa. A consulta provavelmente terá um tempo maior de duração. Então, se é numa clínica particular, pode ser que a primeira consulta, pelo menos, tenha 1 hora de duração, que o médico seja mais cuidadoso. Mas no final disso, pode ser que o médico fale, olha, então seu diagnóstico é tal, você vai tomar tal remédio. Isso não distingue muito do que é o cuidado em saúde mental aqui no Japão, né? Então a gente vai para uma clínica, se consulta com um psiquiatra, às vezes é um psiquiatra que pode ser um pouco mais cuidadoso, às vezes é um psiquiatra que funciona em 10, 15 minutos, né? Então você vai falar rapidamente o que você sente, ele vai te dar uma medicação.
Se a medicação funcionar, continua com ela. Se não der certo, você volta lá e fala, olha, estou passando mal, ele vai mudar a medicação. Isso pode ser que não mude muito, né? Agora, o Brasil, ele tem uma experiência um pouco distinta, mesmo de influência de como se entende a saúde mental. Enquanto no Japão estamos baseados numa perspectiva muito biológica, que vem de uma escola alemã, no Brasil a gente esteve mais aberto para outras possibilidades, né? Também é por isso que no Brasil a gente encontra facilmente psicólogos, né? Existem muitos psicólogos, e aqui no Japão a gente não tem muitos. Então, por exemplo, psicólogos japoneses mesmo, eles não estão nas clínicas, né? Não há clínica de psicoterapia aqui no Japão como há no Brasil. Embora, claro, há psicólogos aqui, mas não é nessa relação, né? Se a gente colocar no Google procurando clínica psicológica no Japão, a gente não vai encontrar, né, como a gente encontra no Brasil, né? Então tem uma relação bem diferente. Mas mesmo a psiquiatria, né? A psiquiatria aqui no Japão, ela é basicamente medicamentosa. No Brasil, a gente pode ser que encontre outras possibilidades. Também há o psiquiatra que trabalha como psiquiatra japonês, diagnóstico e medicação, mas há outros tipos de psiquiatra. Eles estão ficando cada vez mais raros, né? Mas pode ser que você encontre alguma outra coisa diferente. E, inclusive porque, como a gente tem esse modelo de política pública, que é baseado em CAPs, em vários equipamentos que estão no território, a proposta é outra. Então, em cada CAPES, por exemplo, existe uma equipe. E essa equipe precisa se conversar, precisa falar sobre os casos, né? Precisa trazer discussões que aqui no Japão é uma discussão, não há. Né? Na verdade, o médico está sozinho entendendo o caso, então é uma perspectiva só. No Brasil, quando se há essa proposta de uma política pública, né, nos serviços públicos, a gente tem casos mais difíceis que as equipes sentam para conversar sobre eles, né? Então tem um psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, o psiquiatra, às vezes um clínico geral. Então está todo mundo tentando entender aquele caso sobre várias perspectivas. E não se descarta a questão social. Aqui no Japão, a gente tem uma relação um pouco diferente. Então, quando a gente fala assim, volto para o Brasil ou fico no Japão? Não estou bem, né? E comecei a fazer um tratamento aqui, não estou bem. O que eu faço? Eu volto para o Brasil? Minha família está falando, volte para o Brasil para você se tratar. E aí, fica ou volta? Né? Que diferenças há? Existem algumas diferenças. Né? Então, até agora, o que a gente listou? Pode ser que você volte para o Brasil e continue na mesma. Mas pode ser que você volte para o Brasil e encontre um profissional diferente. Uma outra peculiaridade, e ainda com relação aos serviços públicos. Da mesma forma que funciona uma clínica aqui no Japão, que é essa clínica, né, dos psiquiatras, pode ser que você recorra a um serviço público e também não seja muito diferente, com exceção talvez do tempo de espera, da qualidade do atendimento com relação à estrutura, né? Uma clínica japonesa ela é muito melhor preparada, mais aconchegante do que um serviço público no Brasil. Mas pode ser que o tratamento oferecido seja o mesmo. Por exemplo, geralmente as cidades têm um ambulatório público, um ambulatório de saúde mental público. E a gente sabe que o que acontece nesses ambulatórios, via de regra, a pessoa, primeiro, ela vai num posto de saúde, passa por um médico e diz que não está se sentindo bem. O médico fala, bom, então vou te dar um encaminhamento para um ambulatório. No ambulatório, ela passa com o psiquiatra e recebe uma primeira receita. Essa receita, depois de 3 meses, ela é renovada. Só que isso não significa que ela vai passar por uma nova consulta. Então, o que acontece é a pessoa repetir essa ida ao psiquiatra para ficar pegando novas receitas. Então, a cada 3 meses ela passa no ambulatório, nem vê o médico, simplesmente chega na recepção, pega a sua receita e pega o seu medicamento. Então, isso não tem diferença do que o tratamento na clínica japonesa, porque simplesmente é a medicação. Agora, se você encontrou um médico que tem um olhar mais ampliado ou conseguiu chegar num serviço de saúde que tem uma proposta mais refinada, mais complexa, é bem provável que você passe com o médico e ele fale, olhe,
vamos ter que fazer para você uma proposta de tratamento, que ela não é única, né? Então você tem acesso a um psicólogo, a oficinas, né? Pode ser que tenha a questão medicamentosa e vamos acompanhar de perto para saber quando será o momento certo para retirar a medicação. Porque a medicação psiquiátrica, por longos períodos, ela não é boa, né? Ela pode piorar os casos. Então, medicação psiquiátrica tem tempo e é o mais breve possível, né? Não deve chegar a um ano, deve ser de meses. Para todo mundo que passa de um ano, já tem, né, a dependência instalada, já os casos, é, as crises podem piorar, sintomas que não tinham no começo podem aparecer, e com o decorrer do tempo, há muitas consequências, não só mesmo para a questão psíquica, mas também para o corpo como um todo, né? Sobrecarrega rim, sobrecarrega fígado e etc. Muito bem. Então, pensando assim de forma geral, no Japão, a perspectiva ela é basicamente medicamentosa. No Brasil, pode ser que você esteja numa perspectiva medicamentosa ou pode ser que você encontre um profissional diferente. Então, talvez aí seja, né, um ponto crucial para pensar. Fica no Brasil, fica no Japão ou volta para o Brasil? O Japão, ele é basicamente isso que a gente conhece. Vai na clínica, pega o remédio, volta para casa. Se você, né, percebeu que, bom, preciso fazer alguma coisa a mais, você vai ter que procurar um psicólogo por conta. Claro, existem vários psicólogos brasileiros aqui, né? Então, se for o caso, você consegue. Agora, não haverá essa equipe de um serviço específico de saúde mental, pensando o caso e te acolhendo, né? Coisa que pode haver no Brasil, mas pode ser que você fique num serviço desse ou pode ser que não. Se você tiver um convênio de saúde, por exemplo, ou se você for pagar por um psiquiatra, é muito provável que o que te oferecerem lá será muito parecido com o que você terá aqui no Japão, que é basicamente passar com o médico e receber a sua medicação, né? Então, isso precisa ser avaliado. Nos casos graves, a gente tem, então, no Brasil, os CAPs, né, que são serviços de portas abertas, não precisa de encaminhamento, as pessoas podem passar na frente, falar não estou bem, entrar, serem acolhidas, passar com o médico, e aí a equipe vai verificar se o seu caso é para estar num CAPs ou se é para estar em outro lugar, porque o CAPs é para casos mais graves, né? Mas nesses lugares, a proposta, ela geralmente ela é mais complexa. Então, não é só da medicação, né? É uma equipe com várias atividades, com oficinas, com acompanhamento mais próximo de como o caso está caminhando. Se não está bem, uma equipe pode ir até, de repente alguém da equipe pode ir até a sua casa, pode verificar que outros serviços de saúde podem te prestar o apoio. Enfim, é uma proposta muito qualificada, muito refinada. Agora, tem a sua particularidade de CAPS para CAPS. Pode ser que numa cidade funcione muito bem, pode ser que numa outra cidade não funcione tão bem. Isso não existe no Japão. O máximo que a gente tem são os hospitais psiquiátricos, que ainda continuam funcionando na mesma lógica da medicação, só que tem uma hotelaria melhor, né? Então, melhor do que o do Brasil, né? Então, são hospitais mais limpos, com uma equipe de enfermagem talvez com um pouco mais de pessoas, mas continua sendo um hospital psiquiátrico, onde as pessoas são fechadas, não têm autonomia para ir e vir, né? Recebem muita medicação via de regra, muitas pessoas dopadas, andando de forma robotizada, dificuldade de falar por causa da medicação, às vezes babando, né? Essa é a realidade do excesso de medicação em qualquer hospital psiquiátrico do mundo. A não ser que tenha uma proposta muito diferente que não seja baseada na psiquiatria que a gente tem como padrão. Bom, então, basicamente são essas as diferenças. Existem, claro, algumas particularidades de pequenos grupos, de pequenas iniciativas no Japão que fogem um pouco disso. Uma delas é justamente uma que eu faço parte, que é o do Open Dialogue. Existe um grupo aqui no Japão que ele é vinculado à Universidade de Tsukuba, que tem como presidente o professor Saito. Desculpa, perdi o nome agora.
enfim, um professor importante aqui do Japão, um psiquiatra, que fala muito sobre hikikomores. Ele dá aula lá na Universidade de Tsukuba. E ele trouxe para o Japão essa proposta, que é da Finlândia, que busca tratar pessoas com quadro de psicose, esquizofrenia, com pouca medicação ou sem medicação. E essa é uma das propostas que mais tem resultado no mundo, ao contrário do que a gente imagina, né? A gente imagina que, bom, se estamos mal psiquicamente é porque temos uma doença, e logo então temos que tomar medicação, né? Bom, não é assim que funciona. Diferente das outras questões que a gente apresenta, a questão psíquica ela não tem essa relação com doença exatamente, né? Mas ela pode ser uma expressão daquilo que a gente passa na nossa vida, dos nossos traumas, da nossa história anterior, ou da pressão que a gente sofre, questão com o trabalho, falta de perspectiva, enfim. Ela é muito mais complexa, a saúde mental, a questão psíquica é muito mais complexa do que simplesmente pensar que temos uma doença ou alguma coisa na nossa cabeça. Não é essa relação, né? Não existe isso de, bom, tenho depressão porque falta uma coisa no meu cérebro e tenho que tomar medicação pelo resto da vida. As pesquisas mais robustas, recentes, dizem para a gente outra coisa. Dizem, na verdade, que as alterações cerebrais elas são provocadas pela medicação. Então, tem uma pesquisa, aliás, tem muitas pesquisas sobre isso, mas tem uma pesquisa importante sobre, por exemplo, antipsicóticos, né? Os antipsicóticos, eles são usados em alguns casos para depressão, é muito comum. E alguns médicos, inclusive, receitam antipsicóticos para crianças, né? Seja no autismo, seja no TDAH. E muita gente não sabe disso, porque quando a gente pega a medicação aqui no Japão, ela não vem com uma bula igual vem no Brasil, né? Dizendo certinho do que é composto, como que funciona no corpo, etc. A gente vai ao médico e recebe um papel explicando, assim, basicamente o que faz a medicação e o que a gente pode ter de efeito colateral, mas é muito resumido. Então, quando a gente recebe uma medicação da clínica, a primeira coisa que a gente deveria fazer é entrar no Google, digitar o nome da medicação e ver de forma mais detalhada o que é aquela medicação. Então, por exemplo, eu não estou bem, estou me sentindo muito para baixo, não tenho vontade de levantar da cama, de trabalhar, está muito difícil, sinto dores pelo corpo, muito sono ou falta de sono, né? Vou ao médico e ele me passa um remédio. E os médicos no Japão, eles não explicam, né? Não explicam que remédio que é, para que ele funciona, geralmente não explica. E se a gente se depara que é um antipsicótico, que pode acontecer, é importante que a gente saiba o que são prós e contras. Na verdade, de toda a medicação, né? Se eu estou com uma ansiedade e o médico me passa uma medicação que eu posso achar que é uma medicação leve, primeiro de tudo é saber que medicação psiquiátrica não tem medicação leve. Isso não existe. Medicação psiquiátrica é medicação psiquiátrica. Todas são fortes. Todas têm um mecanismo muito particular de como funciona no nosso cérebro, né? E em seguida, saber, por exemplo, antipsicóticos, a gente tem uma pesquisa, a primeira pesquisa foi da década de 80, mas ela vem se confirmando, né, de lá para cá, de que a partir de alguns poucos meses, a medicação psiquiátrica começa a provocar atrofia cerebral. Isso quer dizer que ela provoca uma mudança estrutural no cérebro que não tem volta. Benzodiazepínicos, que são os tranquilizantes, né, para qualquer caso de ansiedade, se você está um pouco agitado, ou se de repente está com um ataque cardíaco, um pouco de falta de ar, e você vai ao médico, ele fala que você está ansioso e passa um remedinho tranquilizante, que via de regra as pessoas falam, esse daqui é um tranquilizante bem levinho. São os benzodiazepínicos e eles provocam um quadro de dependência muito intenso, tão intenso quanto as drogas ilegais, como por exemplo cocaína, né? Então, tão intenso que na hora da retirada muitas pessoas não suportam e não conseguem retirar a medicação. E com o passar do tempo, algumas consequências são, por exemplo, piora do quadro psíquico, né? Então, começa a ter crises de ansiedade mais intensa ou crises de pânico, mas mesmo epilepsia é uma consequência, perda de memória, muito comum.
e um pouco mais para frente demência, né? Então, isso que a gente precisa saber. Pode ser que a medicação psiquiátrica seja importante em algum período curto. Agora, é preciso que as pessoas que vão tomar a medicação psiquiátrica saibam prós e contras para poder escolher. Né? Para poder pensar, bom, então eu de fato quero tomar, sei quais são os perigos, sei quais são os efeitos iatrogênicos, né? Efeitos iatrogênicos é aquilo de ruim que o próprio tratamento provoca na gente. Então, ele é a consequência do próprio tratamento. Sei o que provoca e vou fazer a minha escolha, vou tomar medicação. Ou vou tomar por um período curto até que eu consiga começar uma psicoterapia, uma psicanálise, etc. Ou outra proposta, vou fazer minha pesquisa de que outras propostas existem em saúde mental que não seja somente a medicação. Isso precisa ficar muito claro, as pessoas precisam saber. Enfim, eu vou ver o que eu dou uma olhadinha aqui nas perguntas de vocês. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Bastante coisa. Aqui eu já falei que eu sou formada no Brasil. Aqui. Marta Pereira, boa noite. Que ótimo esse assunto sobre saúde mental, pois os trabalhos no Japão geram muito estresse mental e físico. De fato, a gente aqui tem conversado muito sobre trabalho, Marta. Não sei se você assistiu as outras lives, né? Mas elas estão gravadas lá no Portal Mia. E é um assunto que a gente fala bastante, o quanto que o trabalho ele pode desencadear um sofrimento psíquico que pode ser muito intenso. E como que a gente lida com isso, né? Aqui no Japão, esse trabalho repetitivo, ele gera, de fato, sofrimento psíquico, e às vezes muito intenso. Mari Murata, boa noite. Quem mais mandou mensagem aqui? Boa noite, pessoal mandando. Bastante gente assistindo. Mas, gente, me falem, assim, vocês já passaram por experiências? Vocês tomam alguma medicação? Já tomaram? Sentiram algo de ruim ou não? Se deram bem com ela? Pensam em voltar para o Brasil? Fazem tratamento no Japão? Como que vocês estão? A Mônica Ota. A namorada do meu filho está precisando de psicólogo, mas tem que falar japonês. O meu japonês ainda é insuficiente, Mônica. Ainda não é fluente para fazer atendimentos psíquicos, até porque preciso ter muita minúcia, né? Porque o atendimento psicanalítico, ele se apega muito na minúcia da fala. Então, meu Nihongo ainda não é suficiente. Ainda hoje tem muitas pessoas que têm vergonha por ter um parente com saúde mental abalada. Aqui no Japão ainda mais, né? A gente tem uma cultura muito de vergonha mesmo se a pessoa precisa de um tratamento psíquico. Não é à toa que a psicologia não é tão difundida aqui, né? Porque de fato isso há na cultura. Milene, onde os psicólogos estão atuando no Japão? Então, tem alguns psicólogos, tem alguns projetos. Na internet a gente encontra alguns psicólogos. No meu caso, eu atendo pelo Amai Institute, que vocês podem procurar, tá na internet, tem site, tem vários textos que a gente publica lá falando sobre saúde mental. Agora as lives também aqui, né, no Portal Mi. Em breve a gente vai começar com lives também no Amai Institute, falando de algumas propostas diferentes de saúde mental. Propostas que estão embasadas cientificamente, mas não são propostas, digamos, hegemônicas, são propostas um pouco alternativas, digamos. Se vocês, então, tiverem curiosidade, sigam lá o Amai Institute, na nossa página do Facebook, acessem o nosso site, tem também no Instagram. Mais que... Será que é isso? Deixa eu ver. Aqui, Mari Murata. Meu filho toma antipsicótico para ansiedade, no caso de síndrome de Tourette. Então, Mari, isso é uma coisa que você vai precisar ficar ligada, né? Porque dar um antipsicótico para criança, sem a perspectiva de retirada, isso quer dizer que o antipsicótico vai provocar alteração nele. Então, novamente, qualquer remédio psiquiátrico, ele precisa ter plano de começar e plano de retirar. Começou a tomar, vai ser porque 4, 5 meses, tem que ter plano de retirada, porque não se retira remédio psiquiátrico do dia para a noite, gente, isso é muito importante. Remédio psiquiátrico
precisa demorar para retirar. Então, se você toma, sei lá, 10 miligramas, tem que ir reduzindo de semana a semana, de pouquinho, até conseguir essa retirada. De preferência com acompanhamento do seu médico ou com um profissional de saúde. Não tirem do dia para a noite, porque não vai dar certo. Vocês vão passar muito mal, pode ser insuportável. Vamos lá. Valmieri. Eu tomo Depaquene e Lexapro para transtorno intermitente explosivo. E realmente eles não explicam, tá escrito local, não explicam muito bem. E você não pergunta, sai com muitas dúvidas. E muitas vezes não tem abertura para a gente perguntar, né? A gente se sente um pouco intimidado pelo médico. Mas era importante que, enfim, talvez para os japoneses, né, isso esteja muito claro. O médico tem uma hierarquia maior. Então, ele que sabe, eu chego lá, falo o que eu tenho, o médico vai me dar a receita e pronto. Acabou aí. A gente, no lugar de estrangeiro, mais preocupados com a nossa saúde mental, a gente deveria se aproveitar um pouco desse lugar de estrangeiro, inclusive, e falar, viu, mas eu não entendo muito bem, você pode me explicar para que serve essa medicação, como que ela vai funcionar no meu corpo, e se eu não me sentir bem com ela, o que eu faço? Eu volto para cá, né? Ou até mesmo, se for o caso, fazer uma consulta com outro profissional que fale português, né? No Brasil, pode ser um médico no Brasil, um profissional de saúde da área, para que vocês tirem as dúvidas. Ou então, tenham acompanhamento no Brasil e no Japão. Alguns médicos que entendem um pouco de inglês, aqui no Japão, aceitam esse intercâmbio de Brasil e Japão, né? Então, por exemplo, você pode passar com um médico no Brasil, que você se sente mais confortável, ou mesmo para pegar uma segunda opinião, ou um médico que alguém te recomenda, né? Um profissional da saúde. E aí esse profissional fazer um documento em inglês. E aí meio como que uma conversa, né? Com o médico daqui, faz inglês e fala das percepções, de repente do diagnóstico, o que acha que seria importante, e você vai aqui ao médico japonês que fala inglês e leva esse documento, e o médico vai dialogar com isso. Geralmente, eles não costumam desconsiderar esse documento. Geralmente, eles olham com cuidado, colocam uma ficha médica, e se vê algum pedido, né, para falar, bom, é importante ver com atenção determinado aspecto, geralmente o médico ele acaba seguindo isso. Não conheço pessoas que tenham falado o contrário, não sei se a experiência de vocês é diferente. O que você diz sobre o medicamento Rivotril? O Rivotril ele é um benzodiazepínico, né? Não é fraco, não existe, novamente, não existe isso de remédio fraco. É um remédio que provoca também dependência, ele tem sequelas com um período de uso, ele deveria ser usado por alguns poucos meses no máximo e com plano de retirada. Deixa eu só aqui verificar para não falar errado para vocês. Ele é exatamente. O Rivotril ele é um tranquilizante da classe dos benzodiazepínicos, que é um dos piores remédios para se fazer retirada. É um dos remédios que mais provoca dependência química. Né? Dependência química, assim como de crack, de cocaína, etc. Por isso que ele precisa ser usado com parcimônia. Né? Ele pode servir, pode ser importante em alguns períodos em que a gente está muito ansioso, com muita dificuldade para dormir, não consegue sair de casa, enfim. Pode ter diversos quadros que o Rivotril pode ser importante, mas ele não é uma medicação para ser usada por longo período. Né? Não deveria existir isso de usar remédio psiquiátrico por anos, gente. Remédio psiquiátrico por mais de um ano, ele provoca mais malefícios do que benefícios. O benefício do remédio psiquiátrico está nos primeiros meses. Passando disso, então, por isso que é importante que não seja entendido um sofrimento psíquico por uma visão somente pela visão orgânica e medicamentosa. O sofrimento psíquico ele é tão complexo e justamente por isso ele tem que ter estratégias complexas, né? Várias estratégias. Então tem que ter a psicanálise, psicoterapia, se é o trabalho que está provocando isso, tem que ter afastamento do trabalho, tem que haver outra possibilidade. Enfim, tem que ser tão complexo quanto é o sofrimento. Só a medicação dessa forma não dá certo. Né? O que vocês vão conseguir, usando só a medicação no caso do sofrimento, é que o sofrimento ele não vai passar,
ele vai se cronificar, ele vai ficar estável. Então, por exemplo, eu estou muito mal agora, um caso hipotético, né? Então, não consigo levantar, estou com depressão, não tenho fome, não tenho vontade de tomar banho, não consigo levantar da cama, etc. Eu vou ao médico e começo a tomar um antidepressivo. Se ele der certo para mim, pode ser que eu fale, nossa, eu melhorei, né? Tomei esse antidepressivo, começou a fazer efeito, estou bem melhor. Isso no primeiro mês. No segundo mês ele não vai fazer o mesmo efeito. Até que um momento ele vai se estabilizar. Mas depois ele vai diminuir o efeito ainda mais. E aí você vai voltar ao médico, ele vai aumentar a dose ou vai trocar a medicação, de modo que você nunca vai conseguir estar tão bem quanto você estava antes de tomar o remédio. Você vai estabilizar em um nível de sofrimento. É isso que a medicação psiquiátrica faz. Até que, se o período do uso da medicação for muito longa, e dependendo da sua sensibilidade também, óbvio, pode ser que esse quadro piore, e aí depois não tem retorno. Vamos lá, que mais? Boa noite para Verônica Yamanidia? Yamadima? Yamanidia, é isso? Boa noite, pessoal. Aqui. A Mari Murata novamente. Fala, bom, meu filho tomou Rivotril e passou muito mal. Ficou descontrolado. Então, essa é uma outra coisa que a medicação psiquiátrica pode fazer, né? Os efeitos podem ser muito ruins. Então, a medicação que às vezes pode estar prescrito para acalmar, ela pode ter um efeito contrário. Inclusive, pode ter ideação suicida, né? É muito comum. As bulas sempre vêm alertando sobre isso. E nem por crianças. O médico receitou para o meu filho de 10 anos. Eu pedi para retirar. Boa, Mari. É isso mesmo. Bom, pessoal, o nosso tema hoje, a gente entrou nessa questão da medicação psiquiátrica, mas o nosso tema hoje era sobre, bom, não estou bem, estou com sofrimento psíquico. É melhor eu ficar no Japão ou é melhor eu voltar para o Brasil para me tratar? E aí a gente colocou aqui alguns prós e contras. Então, só para a gente fazer um resumo, e se vocês quiserem ainda falar alguma coisa, mas nossa live está chegando no final. Aqui no Japão, a proposta basicamente é medicação. E medicação psiquiátrica, a gente tem que ter isso muito em mente, que ela não é para ser usada por longos períodos, não é para ser feito uso por anos, mas é o que acontece aqui. Então, há que haver outras alternativas. Se você não está bem e começar a tomar remédio psiquiátrico, procure um psicólogo, procure um psicanalista, procure outras estratégias para a sua saúde mental, porque só a medicação psiquiátrica não vai resolver. No Brasil, em contrapartida, pode ser que você encontre só isso também. Pode ser que você vá a uma clínica particular ou a um médico do convênio e só tenha a medicação. Então, o que vale aqui, vale lá. A medicação não é para ser tomada pelo resto da vida, psiquiátrica, né? Mas pode ser que você encontre em outro lugar com outras propostas. E os serviços públicos, eles podem estar nesse lugar. Se você for a um ambulatório de saúde, provavelmente é só medicação. Mas se você encontrar um outro profissional, pode ser inclusive em unidade básica de saúde, né, que são os postos de saúde. Pode ser que você encontre um profissional lá mais atento ao que significa saúde mental, que não é simplesmente dar remédio. Então, você pode ter outras estratégias. Pode ser que você encontre mais profissionais, que você encontre uma equipe mais integrada para fazer propostas de saúde mental. E se por acaso você for a um CAPS, que aí é para casos de moderados a graves, a proposta do CAPS, por natureza, como política pública, é justamente não estar somente ancorado na medicação. É ter uma série de opções e de atividades para que você possa recuperar a saúde mental com estratégias variadas. Então, no Brasil, a gente tem outras possibilidades que não só medicamentosa, que aqui no Japão, via de regra, é só medicamentosa. Bom, espero que eu tenha contribuído um pouco. Bom, e além disso também tem a possibilidade de você falar na sua língua, né, sem precisar de tradutor ou sem ter dificuldade para falar o japonês, a não ser que, claro, você fale japonês muito bem, tenha crescido aqui, mas mesmo assim, lembrando que não é comum a gente ter, por exemplo, psicólogos aqui no Japão para atender nas clínicas. Então, isso é algo de se levar em consideração. Uma outra coisa interessante é que pensando nessas outras estratégias, a gente tem aqui no Japão psicólogos, terapeutas, psicanalistas,
principalmente estrangeiros, né? E Tóquio é um lugar onde tem vários terapeutas, tem inclusive sites na internet, de sites assim que dá para se confiar, né? Terapeutas que a gente denomina aqui, bom, a pessoa se formou em psicologia em outro país, pode ser América, Brasil, Europa, e mora aqui no Japão, mas ela não está com a sua certificação de psicologia. Isso não impede de trabalhar como como terapeuta ou como conselheiro, né? E aí, em Tóquio, existem vários conselheiros, vários terapeutas que se formaram em outros países e atendem aqui no Japão. Mas só para vocês terem uma noção, e mesmo os terapeutas, psicoterapeutas japoneses que atendem dessa forma, como não é algo popularizado, via de regra, uma consulta custa em torno de 10 mil ienes, Itiman por consulta. Né? Então, isso, claro que tem uma barreira muito grande para que as pessoas possam acessar. Mas a gente tem vários projetos, né, aqui no Japão, de brasileiros e tal. Mas eu acho que é importante para que vocês entendam qual que é esse contexto. Se um japonês, por exemplo, ele né, quer tentar uma outra estratégia que não seja medicamentosa, porque a medicamentosa tem o subsídio do governo, você vai pagar 30%. Então você passa com o médico, pega a medicação, vai gastar em torno de 2 mil reais. Agora, se você quer uma outra estratégia, os terapeutas japoneses também cobram em torno de 10 mil ienes por sessão, que via de regra é uma sessão por semana, né? E não tem subsídio de governo. Então, mas muita gente sabe que essa é a estratégia para que você não piore o seu quadro. Bom, nossa live fica por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado do tema. A My Institute está na internet. A gente sempre traz discussões um tanto quanto polêmicas. Não são as discussões que vocês vão encontrar em qualquer lugar. São discussões críticas. Fiquem à vontade para mandar mensagem. Inclusive, eu sempre falo para as pessoas, bom, eu gostaria de ouvir mais sugestões de temas, né? Para que a gente possa trazer conteúdo que seja interessante para vocês, que seja interessante para a comunidade brasileira no Japão. Fiquem à vontade para mandar mensagens nos canais da internet. Essa live vai ficar gravada no portal Mie, na abinha em cima escrita lives. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E, bom, muito obrigada por hoje, obrigada ao portal Mie, obrigado por abrir esse canal para a gente trazer os temas que são importantes para a comunidade e manter esse diálogo. Bom, gente, boa noite, Mari Murata. Mandou aqui, já te acompanho há algum tempo. Obrigada. Muito obrigada, pessoal, por vocês terem participado. E, bom, como essa live vai ficar gravada, né, vai ficar o vídeo gravado, e se for do interesse de vocês, ou interesse de algumas pessoas que vocês conhecem, compartilhem o vídeo depois. É importante que a gente tenha mais acesso às pessoas aqui no Japão, e para que as pessoas, principalmente, elas saibam o que é saúde mental e como que a gente deve abordar essa questão que é tão complexa. Bom, boa noite para vocês e até a próxima. Tchau!